Boa tarde, o Trilhas da Democracia continua a série de programas que foi provocada pela agressão do imperialismo estadunidense contra a Venezuela no dia 3 de janeiro, que resultou no sequestro do presidente Nicolás Maduro e também da sua esposa, a deputada Cília Flores, recebendo hoje, no Trilhas da Democracia, a cientista política, professora e senadora da Frente Ampla do Uruguai, Constanza Moreira. Constanza, é um prazer enorme recebê-la aqui no Trilhas da Democracia. Nesses últimos programas, né, nós recebemos aqui convidados de toda a América Latina, da Europa. No programa que foi ao ar ontem, um representante do Partido Comunista de Israel, de brasileiros e brasileiras, e é um prazer recebê-la aqui no Trilhas da Democracia. Seja muito bem-vinda. Oi, Marco. Bom, primeiro eu quero cumprimentar você pelo programa e pela iniciativa de fazer conhecer a opinião de diferentes pessoas sobre isso que está acontecendo na nossa América Latina, porque eu acho que todos nós, o mundo inteiro, ficou também muito engajado com Gaza, né? Com Gaza. Então, eu acho que a partir da indignação mundial em relação a Gaza, e não só da Israel, mas o seu principal sócio, Estados Unidos, eu acho que essa indignação que também levou a mobilização de milhares de jovens que fizeram as suas primeiras experiências militantes anti-imperialistas em relação a Gaza, em todo o mundo. Agora, a gente está assistindo a essa tão anunciada, não, Marcos, tão anunciada invasão, uma invasão no marco de uma perfuração do direito internacional que já tem tempo, não temos tempo vendo esse desmonte em câmara lenta, não sei como se diz em português, das instituições das Nações Unidas, temos um tempo já vendo isso, e eu acho que Gaza é a imagem disso, Palestina é a imagem disso, mas para nós, para a América do Sul, é um golpe, não? É um golpe muito grande, está na nossa terra, está na nossa região, e a história do engajamento dos Estados Unidos com os países da América Latina na Guerra Fria é uma história que nos marcou generacionalmente, não? A minha geração e essa geração somos os filhos da Guerra Fria, da intrusão norte-americana nos assuntos dos países latino-americanos e da ditadura, né? Eu sou uma filha da ditadura. Quando a ditadura começou, eu começava o segundo grau, e quando ela acabou, eu estava acabando a faculdade. Eu sempre falo isso para os meus alunos, porque eu acho que a nossa socialização política, a nossa percepção política, a nossa compreensão do mundo. Bom, você, historiador, está absolutamente determinada pela circunstância histórica que nós vivemos, especialmente nessa parte da vida, como falam os sociólogos, né, que a formação da perspectiva política nas pessoas está mais ou menos completa aos 18 anos, mas essa cultura política das nossas gerações é uma cultura política muito marcada pela visão do imperialismo norte-americano, como você fala, porque você sabe que na Europa é outra coisa, né? Os europeus têm uma visão muito mais positiva do papel dos Estados Unidos na política exterior, por causa da Segunda Guerra Mundial. Mas, na América Latina, a gente tem vivido essa presença dos Estados Unidos
militar, geopolítica, comunicacional e financeira, que é assim, o mapa do império, não? É o dólar, é Hollywood, não? E as comunicações, a política e a guerra, as armas, porque todas as nossas forças armadas foram moldeadas por essa potência. Então, a nossa percepção, enquanto latino-americanos, sobre o papel dos Estados Unidos é uma percepção de quem tem morado na sombra do Império. Constança, essa tua primeira fala me fez lembrar, eu fiz o mestrado em História na Universidade de São Paulo e fui aluno de uma grande cientista política chamada Maria Hermínia Tavares de Almeida, uma grande estudiosa do sindicalismo, né? E num determinado momento de uma aula dela, ela disse, quase pedindo licença, né? Ela disse, eu vou falar vou usar uma expressão agora que ultimamente não tem sido muito aceita entre os nossos players, né? E ela disse, essa foi uma ação imperialista dos Estados Unidos, o termo era imperialismo, né? No momento em que só se falava de globalização, né? E o que a gente percebe nesses últimos 10, 15 anos, na verdade, nesse século XXI, é que o imperialismo voltou, com as ações imperialistas voltaram com toda a corda, com toda a sanha colonialista, neocolonialista. Mas a primeira pergunta, Constança, que eu te faria é uma pergunta bem genérica, eu gostaria que você respondesse da forma como você quisesse, né? Essa agressão ao território venezuelano, ela tem algo em comum com a grande série de intervenções imperialistas levadas a cabo pelos Estados Unidos desde a criação da doutrina Monroe, lá nos idos de 1823, ou tem algo que representa uma inflexão que tem que nos levar a refletir de uma outra maneira sobre a forma de agir dos Estados Unidos? Só para completar a pergunta, essa nova forma de pensar nesse momento atual da América Latina, né, da Nuestra América, ela pode colocar em risco, pode gerar uma crise de instabilidade política que pode colocar em xeque os regimes democráticos hoje existentes no continente, uma crise que já vem sendo avançada por essa ofensiva, na verdade, que é mundial, por parte das forças de extrema-direita, né? Mas essa intervenção, essa agressão estadunidense, ela pode potencializar essa força das extremas-direitas em vários países da América Latina? Por favor, fique inteiramente à vontade para responder do jeito que você assim quiser. Eu tomei algumas notas, porque vamos começar com 3 partes: o que é comum, o que não é comum dessa intervenção e o impacto sobre a estabilidade das nossas democracias. Então, o que é comum na intervenção norte-americana? Bom, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial até agora, tudo, né? Tudo quer dizer, a doutrina Monroe, que agora se chama Donroe, não, por Donald Trump, é uma doutrina que ela nunca deixou de existir nos documentos do Departamento do Estado, não? Agora a gente tem mais acesso, porque vão sendo liberados, né, os documentos do Departamento do Estado que dão conta da intervenção norte-americana na nossa política doméstica, mas
Eu sou da ciência política, eu não sou das relações internacionais, mas Estados Unidos é o hegemon do mundo, né? É o hegemon do mundo. E a fonte do seu poder não é somente o exército maior do mundo, que é o que Donald Trump agora, eu acho que ele faz questão de mostrar, não? Há um espetáculo de demonstração da inteligência militar dos Estados Unidos. A primeira mensagem do Trump é isso, né? É isso. Nós somos inteligentes, nós fizemos uma operação quirúrgica maravilhosa, etc, etc. Mas não é só que eles têm o aparelho militar, que realmente importa, e muito, porque o mundo no século XXI ainda revela que o peso do fator militar é importante na circulação marítima. Nós estamos em plena época de pirateria, né? Pirateria de barco por aqui. Bom, para isso você precisa inteligência militar. A própria operação da extração, como eles de Maduro, é parte dessa inteligência militar, desse fator industrial que nos Estados Unidos levou um século, né? A indústria militar. O fator da indústria militar foi um grande desencadeante do dinamismo econômico dos Estados Unidos, etc, etc. Mas essa é uma parte. A outra parte é a parte financeira. Todos nós sabemos disso, porque a maior parte da nossa dívida externa está em papéis nos Estados Unidos. Nós somos absolutamente dependentes do dólar. Eu sei que o Brasil briga muito por ter graus de independência em relação à moeda do hegemon, mas, na verdade, a América Latina, para a América Latina, também para a Europa, menciono o dólar, mas é o sistema financeiro. Eu vou colocar só um exemplo dessa forma do império, e a capacidade que tem os Estados Unidos, através da sua política financeira, de determinar a nossa política doméstica. Por exemplo, nós, no Uruguai, fizemos uma política em relação a cannabis, às drogas, que foi feita na época do Mujica, que é bastante diferente do resto da América Latina. Você sabe que nós temos a cannabis legalizada para uso recreativo. E essa política de drogas é uma política que se deu de frente, como também fez a Bolívia na época do Evo Morales, contra tratados e convenções internacionais que esse mundo hipócrita fez, porque esse mundo imperialista também foi um mundo que propagou o ópio, não? Propagou o ópio e fez a guerra do ópio e transformou os chineses não, a China, por isso toda a Ásia tem uma política de droga muito diferente, mas é incrível como temas aparecem e desaparecem. Mas eu falo da hipocrisia, porque quem conhece alguma coisa da guerra do ópio sabe que o mundo é muito hipócrita em relação às drogas. Quando servem, você obriga aos países, e quando não servem, você proíbe. Mas Estados Unidos reacionou muito negativamente à política uruguaia, e nós não conseguíamos comercializar a cannabis através do sistema das drogarias, porque o sistema financeiro norte-americano impediu que a comercialização disso entrasse no sistema financeiro. Só para explicar as muitas formas que tem, então, através do sistema financeiro, do império ser império. A outra face me parece importante, e que é a parte do comum dessa estrutura imperial, tem a ver com as comunicações que se fizeram muito poderosas depois da Segunda Guerra, muito especialmente depois dos anos 60, depois de que a televisão entrou no mundo. Me lembro que, como menina de uma família de esquerda,
a televisão era assim, o ópio do povo, e era branco e negro, não? Mas a comunicação, as grandes indústrias da comunicação, e nós pensemos as nossas redes, o papel do Elon Musk, de Jeff Bezos, quando vê a Trump, não, você o vê abraçado dos cheques da comunicação. Essa é parte do hegemon. E o país hegemon é um país líder, mas que ele recorre à força quando precisa, né? E você, que é historiador, sabe mais disso do que eu, que o liderazgo norte-americano pode parecer brando quando os governos dos países são amigos. Mas quando os governos dos países, do seu pátio traseiro, vou usar essa expressão que eu acho maravilhosa, não? Pátio traseiro, nem jardim, pátio traseiro, não? No seu pátio traseiro, quando esses governos começam a reclamar graus de liberdade em relação ao liderazgo norte-americano, aí é que você sente a força. Aí é que você sente a força. A força só se sente quando há resistência. Quando não há resistência, nada. Você compra tudo que vem dos Estados Unidos, compra o seu modelo econômico. Eu me lembrei agora uma famosa frase do Kissinger, salvo engano, em que ele dizia: os inimigos dos Estados Unidos precisam se preocupar, né? Precisam tomar muito cuidado, mas os amigos dos Estados Unidos precisam se preocupar mais ainda com o império, né? Totalmente, totalmente. Então, eu acho que você tem, por isso eu falo das experiências generacionais. Para a minha geração, essa intrusão dos Estados Unidos na Venezuela é ainda suave comparada com outras, né? E aí eu recomendo para a gente que está nos escutando e vendo que tentem ler de novo As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, porque é a história desse imperialismo nesses anos. Então, para quem viveu isso, a intervenção em Guatemala, a intervenção no Chile, bom, isso parece uma coisa menor em relação ao que o que foram as operações armadas dos Estados Unidos quando tinham governos que não eram do seu mesmo signo político. Mas depois, o que aconteceu? Caiu o socialismo real, caiu esse perigo de ter um novo Allende no Chile, né? Você já não teve governos que reclamaram tanto grau de autonomia em relação aos Estados Unidos, porque o socialismo real faliu. Não só foi o fracasso, o assédio material, mas, sobretudo, o fracasso e o assédio ideológico e político. Mas, na América Latina, aconteceu uma coisa muito curiosa, e é que, no pior momento do socialismo europeu, da Rússia, dos países da Europa do Leste, que foi com a queda do Muro de Berlim em 1989, a partir de aí foi o nosso melhor período da esquerda. É como, não, enquanto você via a queda do Partido Comunista Francês, a crise do Partido Comunista Italiano, não, mientras você a aparição da terceira via na Inglaterra, que desafiava um pouco a acumulação política do laborismo. Mientras você via tudo isso, o desgaste das esquerdas europeias, que até agora se vê mais, não? Na América Latina, esses anos, que foram nos anos 90, foram anos de grande aprendizado para as esquerdas, até pelo fato de que a democracia, o que Huntington chamava a terceira ola da democracia, a democracia, na verdade, começou só pensando no Brasil, mesmo nessa década, não? O Brasil tinha tido uma experiência democrática truncada
mas já nos anos 90, quase todos os países da América Latina já tinham democracia, tinham superado o legado autoritário, até Paraguai, não? Que é dos piores, digamos, da América do Sul, do ponto de vista desse legado autoritário. Então, já com a queda do socialismo real, a gente experimenta um imperialismo mais ideológico, mais político, menos material. Então, o que tem em comum é que nós continuamos na mesma posição geopolítica em relação aos Estados Unidos, militar em relação aos Estados Unidos e comunicacional em relação aos Estados Unidos e financeira. Né? A nossa dependência nesses 4 campos continua a mesma. E aqui aparece o que não é comum em relação a essa relação de assimetria e de poder que os Estados Unidos exercem sobre a América do Sul, que é a aparição da China. Isso é uma diferença muito importante e que eu acho que tem que ser contemplada na nossa avaliação do que está acontecendo hoje na Venezuela. A aparição da China. Só antes de você aprofundar essa questão da entrada em jogo da China, eu queria te pedir para, rapidamente, se possível, tocar em 2 elementos, nesse momento em que, como você acaba de dizer, a partir de 1989, 1990, década de 90, mas principalmente na virada do século, é a chamada maré vermelha, maré rosa no nosso continente, né? Vários governos de esquerda, centro-esquerda. E o que nós presenciamos, assistimos, né, nos últimos 10, 15 anos, foi, por um lado, uma fortíssima ofensiva do lawfare. Então, se a gente pensar, os grandes líderes dessa maré vermelha, dessa maré rosa, Lula, Rafael Correa, Cristina Kirchner, Morales, no Chile, o prefeito da Recoleta, Daniel Jadue, né, que se encontra ainda em prisão domiciliar. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a presença norte-americana, a presença estadunidense por trás dessas políticas do lawfare, e também, eu acho que no Brasil isso é muito mais grave do que em outros países da América Latina, a força das igrejas neopentecostais, que tem a sua origem exatamente nos Estados Unidos, numa tentativa de bloquear o avanço da teologia da libertação e as comunidades eclesiais de base. Eu te pediria para fazer introduzir aí essa reação do Império por meio dessas duas, digamos, por meio desses 2 mecanismos, né, dessas 2 tecnologias de poder. Bom, então, depois dos anos 90, com a queda do socialismo real o enfraquecimento daquilo que se contrapunha aos Estados Unidos, que era a Rússia, não? A União Soviética, aí pareceu que o domínio dos Estados Unidos ficou mais brando. Mais brando quer dizer não material, mas não militar, não com uma pistola na cabeça, não? Então, nos anos 90, que foram os anos onde as esquerdas sul-americanas se treinaram, porque uma parte dessas... Havia umas esquerdas que eram esquerdas, mas havia movimentos nacionais, movimentos populares, Velasco Alvarado, sei, todas aquelas experiências de soberanistas, nacionalistas, populares, que para os Estados Unidos não eram de esquerda, mas também eram inimigas, não? Porque era gente que queria sair do pátio traseiro. Então, nesses anos 90, o principal domínio dos Estados Unidos foi o econômico.
Por quê? Porque os países da América Latina todos, mas da América do Sul também, foi a crise da dívida externa dos anos 80. Então, a crise da dívida externa, o chamado consenso de Washington. Eu comecei a fazer meu mestrado, não, meu doutorado, eu comecei a fazer na época das reformas estruturais na América Latina, da reforma econômica na América Latina, eu estudei no UPERJ isso, não, nós estudamos todo, imagina todas as coisas que a gente lia, Hayek, democracia e capitalismo eram um pacote só, não? Isso que se quebrou agora. Democracia e capitalismo eram um pacote só. Os Estados Unidos eram os heróis da democracia, apesar de que nos anos 60, como você bem sabe, os negros não só não votavam, mas também não entravam nas universidades, nem subiam nos ônibus. Aí eu também vou fazer uma recomendação para que a gente veja um velho filme que se chama Mississippi em Chamas, que mostra a vida dos Estados Unidos em 1963. 63. Então, o consenso de Washington foi que trouxe isso que a gente chama o neoliberalismo. Não, nos anos 90. E os anos 90 foram anos do pensamento único na ciência política, na economia principalmente. Boa parte das nossas universidades jogaram qualquer coisa que se parecesse com o marxismo no lixo, não? Ninguém jamais estuda isso. Essa revolução ideológica, cultural, se fez nos anos 90. Os Estados Unidos estavam muito tranquilos, porque se você ganha, como dizia Rousseau, para dominar alguém muito tempo, você precisa que esse alguém acredite na legitimidade da dominação, senão não é tão fácil dominar alguém à ponta da pistola. A ponta da pistola, não sei como seria a tradução, mas não é fácil ter alguém encadeado sempre. Você precisa que o escravo acredite na escravidão. Então, eu acho que foi uma grande escola nos anos 90 do pensamento único, da renúncia das esquerdas a projetos de empresas públicas que dirijam os setores energéticos, não? Se privatizou tudo, foi também a renúncia ao estado de bem-estar naqueles países que tinha, que a maioria não tinha, quer dizer, a redução do Estado ao mínimo, os negócios, os business, os empreendedores, enfim. É uma época de grande triunfo na criação dos modelos aspiracionais superindividualistas que guiaram as gerações nesses anos. Mas, ao mesmo tempo, subterraneamente, como só as para não esquerdas. perder, e já que você falou do avanço da política de drogas no Uruguai, é nesse contexto do avanço do neoliberalismo que começa a se formar aquilo que o Vacan, o sociólogo francês, chamou de Estado penal, né? As políticas de criminalização das drogas que resultaram no encarceramento massivo das populações, né? Então, ao mesmo tempo que era um Estado mínimo para a área social, um Estado muito forte no sistema de justiça penal e de criminalização da pobreza, só para... Absolutamente. A criminalização, ou seja, a mão dura, como a gente chama, começa. Por que começa também? Porque os filhos dos velhos proletários, com essas transformações dos anos 90, ficam sem trabalho, não? Tudo o que eram bolsões de proletariado na cidade, tudo isso começou a ser periferia. A gente já não tinha trabalho, sumiram nas grandes fábricas, a América Latina se tornou super dependente durante os anos 90 por causa da dívida externa. Ninguém naquela época ousava, como fez Correa, não? Porque temos que reconhecer do Correa
o presidente do Equador, quando ele anunciou a ilegitimidade da dívida externa do Equador e conseguiu fazer uma renegociação maravilhosa. Isso lhe deu ao Equador grande margem de autonomia naquela época, mas enquanto se passava toda essa revolução cultural, acadêmica, etc., nos anos 90, as esquerdas, que estavam lá, mas sempre tinham sido reprimidas selvagemente, porque isso é verdade, né? Nos anos 60, nos anos 70, você fazia uma greve e ia preso, não? Então, aproveitaram para se reorganizar politicamente quando começou o século XXI, nos anos 2000, a esquerda estava prestes para ser governo no Brasil, no Paraguai, no Equador, na Bolívia, no Uruguai, no Brasil. Até no Chile, que já tinha tido governos de esquerda, mas muito restringidos por causa da herança do autoritarismo, as esquerdas mudaram. Então, teve aquela revolução rosa, eu odeio a maré rosa, porque realmente foi uma maré vermelha, no seu tempo, não teve nada. Para os Estados Unidos foi uma maré vermelha, não foi rosa nada. Então, teve um monte de governos de esquerda que começaram nos 2000 até 2015. E Brasil foi, seguramente, na América do Sul, o buque insígnia, se diz em espanhol, não sei como. Não, porque ao Brasil tem um governo de esquerda, e um governo de esquerda, porque os primeiros governos de Lula, não sei se a gente se lembra, mas foram muito conhecidos por tirar a gente da pobreza e da fome, não? Porque assim começou aquela campanha de Betinho, né? Do Brasil sem fome. Bueno, na Bolívia também, não? E foi maravilhosa toda a primeira época do Evo Morales, no sentido de mostrar que era possível que a política pudesse tirar a gente da pobreza. Simples, não? Já isso era simples. Então, quando chega nos anos em 2015, por aí é a queda dos nossos governos progressistas por milhões de razões, e aí a direita, aqui vou a parte do lawfare, aí a direita, que nunca teve nada para oferecer, sempre teve fama, porque os ricos têm fama, não? São conhecidos, são poderosos, a gente gosta deles, são bonitões, vestem bem, enfim, não? Tem toda essa como dizer, esse charme que vem de quem tem poder e riqueza, e que, além do mais, a televisão também não propagandeia, mas um partido dos ricos que tem que oferecer aos milhões e milhões de pobres da América Latina. O quê? O discreto charme da burguesia. O discreto charme da burguesia. Cada vez menos discreto. Mas então, o partido de esquerda, primeiro que somos grandes criadores da política, e isso já os ensinou, os ensinaram os alemães e os soviéticos de início dos anos 20, não? Temos que criar grandes partidos de massa. Os inventores da política do grande partido de massa foram o Partido dos Trabalhadores e o Partido da Esquerda. A direita nunca precisou partido. Tinha Força Armada, tinha plata, tinha o dinheiro e a força. Quando você tem isso, não precisa partido. A grande invenção da política, então, é a invenção das esquerdas. Eu chamo de esquerda em sentido muito geral, entra muita coisa aí. E isso, então, é respondido pelas direitas. Ação e reação. Eu sou politóloga, não vou aplicar as leis da física na política, mas funciona, não? Há uma ação, segue uma reação. A reação das direitas, política, não? Porque as direitas já não podiam dar golpe de Estado como antes. Até porque os Estados Unidos também não secundavam essas aventuras militares. Eram muito custosas, davam trabalho. Depois da Segunda Guerra Mundial, além do mais, a estrutura normativa
do direito doméstico, do direito internacional, se aprimorou muito, não? Nós temos figuras jurídicas como terrorismo de Estado ou violência de gênero, ou seja, nós progredimos juridicamente muito no plano internacional e no plano nacional. Então, as direitas tinham que se rearticular, e não só sobre a base da política do século XIX, que é o clientelismo, o patrimonialismo, que sempre tem, não? Porque se você tem dinheiro, pode comprar a outro. Sempre que haja alguém com dinheiro suficiente para comprar a outro e outro capaz de se vender, isso acontece, também diria Rousseau. Então, eu acho que a resposta das direitas foi armar partido, mas eles não são muito de armar grande partido, você sabe, não? Eles têm candidatos, têm campanha, tem, sim, infraestrutura política no clientelismo, sobretudo no interior do país, nas pequenas comunidades, aí o poder da direita é muito grande, em toda a América Latina. As direitas sempre estão refugiadas no nível local da política, mas as direitas aprenderam a usar muito bem dois aparelhos ideológicos de massa, por usar o termo de algum marxista, que era a mídia e a judicialização da política, a usar os meios de toda essa nova superestrutura normativa e jurídica que nós fizemos, e sempre encontrou capacidades de incidência no Poder Judiciário. Se não podia influenciar no poder político, influenciava no Poder Judiciário. Se não podia ter formação no parlamento, ia para o Poder Judiciário e para a política local. Então, eu acho que essa conjugação, essa tormenta perfeita da conjugação do poder da mídia, do que nós chamamos hoje as fake news, não, da rede, tudo isso, que hoje existe e amanhã passarão, isso também quero lhe dizer, produto dos meus anos, que amanhã se traduzirá em outra coisa, mas também não é diferente, e é mais, hoje temos muito mais acesso à informação do que tínhamos antes. Isso vamos reconhecer. Nesse sentido, temos avançado. Hoje você sabe o que acontece em Gaza, apesar de que em Gaza não entra nenhum reporteiro, mas você sabe. Então, eu acho que a direita, o primeiro que utilizou foi o ódio, não? O ódio contra a política, que é tão antigo quanto a política, e o ódio contra a democracia, não? O ódio contra a democracia, porque a democracia é aquela forma de governo que permite que um Lula, que um Chávez, que um Evo Morales, que um índio, que uma mulher, que um preto governe. Não? E quando digo preto, me refiro sobretudo a Obama, não? Porque quando você hoje vê o Trump, não? Que é um homem branco, rico, parte nos Estados Unidos também tem um cenário, até que a gente não vê, mas também tem um cenário de disputa. Depois vamos lá. Então, eu acho que, primeiro, foi a destruição do capital político dos líderes da esquerda. Até no Uruguai, o nosso vice-presidente, Raul Sendic, teve que renunciar, não? Teve um processo legal menor, mas quando você erosiona o capital político e com isso alcança para tirar a pessoa para fora, tudo bem, não precisa mais. Mas se você tem guerreiro como Lula, como Cristina, como Correa, você tem que ir a mais. E aí o poder judiciário, que é um poder muito mais dependente do poder político dos poderosos que o próprio parlamento, porque o parlamento o povo escolhe, o poder judiciário não. E a direita viu que a esquerda tem um enorme potencial eleitoral, tem ainda, perde as eleições, mas perde por
3 pontos, 5 pontos, 7 pontos percentuais, também não é que... Está aí, não? A esquerda está aí, brigando no campo do voto. A esquerda está brigando no campo do voto. E consegue muito, e tem conseguido muito, e a América do Sul, não somente a América do Sul, a América Latina é um verdadeiro laboratório de expansão democrática. Aí tem o Garcia Linera, tem falado muito sobre isso, tem dado muita palestra e escrito muito sobre ampliação democrática que produziram essas esquerdas. Então, por um lado, o Lofer. Na semana passada participou do programa Duarte Correia, que é da União do Povo da Galícia. E, num determinado momento, ele disse: nós que habitamos no continente europeu sempre olhamos para a América do Sul, para a América Latina de maneira geral, como um espaço de esperança. E isso permanece até os dias de hoje. Ou seja, tem que permanecer, porque a América Latina pode fazer uma formulação de esquerda muito autêntica, porque nós somos colônia, sempre fomos colônia, agora voltamos para os Estados Unidos. Eu acho que é muito mais difícil fazer pensamento e política de esquerda se você vive no império, é muito mais difícil. Quando você vive na colônia, você vive a dupla escravidão, não? A escravidão doméstica e a escravidão internacional é mais simples, é mais simples. Então, por isso também as mulheres agora estão votando tanto à esquerda. O que fez que as mulheres que eram mais conservadoras agora estão votando à esquerda? É que o feminismo voltou a muitas mulheres de esquerda, convirtiu a muitas mulheres de esquerda, porque é mais fácil. Você vê a dominação é mais simples, é mais direta. Então, termino com o Lofer. Aí me parece que os processos legais que terminaram com prisões. Bueno, a mais emblemática, claro, é a do Lula, porque Lula saiu e depois ganhou as eleições. Já com isso você pode fazer novelas, a novela das 8 para todo o século XXII, porque Lula é uma imagem da ressurreição, não? E o Brasil é um país muito religioso. E eu acho que é um caso bem sucedido da luta contra o lawfare. O caso da Cristina, vamos ver. Bom, o caso do Correia é incrível. Mas essa é uma parte das coisas que as direitas aprenderam, sendo elas mesmas incapazes de conquistar o voto popular legítimo pelas suas próprias ideias, porque como você vai convencer um pobre de que vote os ricos, para o benefício dos ricos, não é simples. Lógico que as direitas também ganharam muito com a prédica base do medo e a questão da segurança pública, isso corrupção, e a escola das direitas é uma campanha baseada na corrupção e uma campanha baseada na corrupção e na mão dura. E depois as igrejas, a volta do religioso, não sei, porque eu sou uruguaia e aqui no Uruguai, não vou dizer que todo mundo é ateu, mas nós somos um Estado laico faz muito, muito tempo. Foi a maçoneria no Uruguai e o Partido Colorado que ganhou tudo isso, mas graças a isso e ao escasso peso da Igreja Católica, nós temos muitos direitos desde o início do século XX. Ou seja, o poder da Igreja, das igrejas, mas da Igreja Católica, que é a mais importante, na América Latina, é responsável pelo retraso no direito do aborto, por dizer algo, do divórcio. Tem que pensar que na Argentina o divórcio só apareceu depois da ditadura, não? Enfim, do lado do feminismo isso está muito estudado, enfim. Mas a disputa dentro a disputa da igreja evangélica, como você disse, os Estados Unidos foram quem
desenvolveram no neopentecostalismo, que depois é muito importante na América Central e muito importante no Brasil. Não tão importante na Argentina, talvez não, mas a igreja sempre está para o uso da direita, sempre. Sempre tem essa disponibilidade, e isso começa por as lutas dentro da própria igreja, não? Primeiro tem que ganhar os setores conservadores dentro da igreja, que reacionaram violentamente às comunhões eclesiásticas de base, aos metodistas, a teologia da liberação, tudo isso, né? Tudo isso que floresceu também junto com as esquerdas durante os anos 60, isso foi muito combatido. Então, eu acho que a religião, mas a religião já seria sofisticado para a direita, porque isso implica ganhar a batalha cultural. Do que fala Milei, não? O que fala Milei é a gente só vai ganhar a batalha dos votos se ganha a batalha cultural. E olha que Milei está ganhando, mas com todo o apoio do império do mundo, porque imagina que para ganhar essas legislativas o Milei teve que colocar o mesmo Trump, não? Dentro da cena. Aí tem outros dos modos do imperialismo, não? O Trump diz que ia dar 22 mil milhões de dólares para sair dos problemas da Argentina, mas só se o Milei ganhasse as eleições. Isso é uma intervenção direta. Então, mas antes de cerrar isso, essa parte do comum e do diferente, esse foi o processo que se passou. Mas o que acontece agora? Uno tem a sensação, mas é uma sensação, de uma volta para trás. Você vem de um processo militar, de domínio militar na América Latina, com a crise do socialismo real. Esse processo militar se transforma numa democracia de baixa intensidade, muito dominada economicamente pelos Estados Unidos. Depois, essas economias vão se abrindo, as esquerdas fazem governos populares, melhoram a condição da vida das pessoas, e aparece com muita força a fábrica do mundo, que é a China. Faz muito tempo que a China é a fábrica do mundo, muito, não? Você ia para os Estados Unidos nos anos 90 e tudo era chino, tudo era chino. Já era a fábrica do mundo, mas aparece toda essa potência que você vê não somente na produção das coisas, mas também vê na tecnologia hoje, não? Eles têm uma capacidade de sofisticação tecnológica muito importante. Ele me refere não somente à China, não? A China e todo aquele mundo, e também cultural, que a gente não conheça as novelas chinas ou coreanas, ou não importa, tem uma produção cultural muito importante do lado de lá. Então, eu acho que a novidade aqui é a perda do peso econômico dos Estados Unidos, produto das suas próprias eleições, porque os Estados Unidos trabalhou para fazer esse deslocamento das cadeias de valor no mundo, não? De colocar as fábricas aqui. Ou seja, Estados Unidos trabalhou numa perspectiva global em relação à sua própria economia. Agora, o Trump, a gente tem a sensação que é uma volta para trás, porque por mais que a intervenção na Venezuela não seja clássica, além do mais, muito difícil fazer uma intervenção na Venezuela que você vai invadir com o exército, e tem um grande exército, está complicado, não é Panamá, não? Venezuela não é Panamá, não é tão fácil, mas é uma intervenção militar. E além do mais, eu acho que o Trump tem dado um golpe no coração da legitimidade da ordem. Quando eu falo da legitimidade da ordem, falo da ordem em geral, da ordem internacional, da ordem financeira, da ordem
ou seja, também o mundo do imperialismo e do poder dos grandes sobre os pequenos funciona porque tem uma ordem, não? Que é a ordem que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial e depois da caída do socialismo real. Para você praticar neoliberalismo, você tinha que ter uma ordem. Eu acho que essa intrusão do Trump está violando a ordem ao olhos do mundo. E quando você viola a ordem ao olhos do mundo, você gera um desordem. Desordem. O desordem, para nós pode ser fatal o desordem, não estou alabando o desordem, mas quando você gera desordem, primeiro que as ações se tornam imprevisíveis. Se falha a previsibilidade, olha que para você fazer exploração de petróleo, não sei o que, tem que ter planos ao longo prazo. 30 anos, 20 anos, 30 anos. Então, eu acho que as ações, o que tem de diferente é que as ações de Trump estão tornando os Estados Unidos um pouco imprevisíveis. Eu acho que a guerra contra a China vai fracassar. Não sei se você conhece a China, eu conheço a China. Isso não tem condições de acabar bem. A guerra comercial com a China, não? Não tem condições. Não tem condições de acabar bem, porque a China é muito importante. Os comunistas devem se sentir muito orgulhosos da China, porque a China é o que é, porque teve planificação central, teve. O que tem lá não é comunismo, não, mas é o Partido Comunista que domina. E eles são a grande potência do mundo. Não eles só, mas são a grande potência do mundo. Então, a minha sensação, o que é diferente nesse momento, e aí eu vou encerrando essa pergunta geral, a gente está acabando o tempo só com essa pergunta, eu acho que se você gera muita instabilidade, o império não pode funcionar se tem muita instabilidade. Você necessita previsibilidade. Se o país começa a se sair do dólar, não? Para fazer os seus arranjos, então, talvez as ações de Trump gerando essa instabilidade tão grande não vão afirmar o poder dos Estados Unidos. Eu acho que o poder dos Estados Unidos hoje está para ser contestado. Você vê mesmo o Conselho de Segurança, não, das Nações Unidas? Quantas decisões Estados Unidos teve que vetar? Sobre Israel, todas. Todas. Bom, se você, que é o império, tem que se expor a que seus sócios no Conselho de Segurança dos Estados Unidos estão todo o tempo te cutucando com o tema de Israel, é que as coisas aí não estão bem. Para nós, na América Latina, mais notícias, por enquanto, porque a instabilidade, nós somos uma região instável, tem feito qualquer coisa na América Latina, porque o que aconteceu na Honduras é qualquer coisa, o que acontece na Venezuela é qualquer coisa. É dizer, para esse experimento democrático de longo aliento, que tem sido a democracia desde o final das ditaduras e o regime autoritário, é uma mala notícia, mas tem esquerda no México, tem esquerda no Brasil, tem esquerda no Uruguai, teve esquerda no Chile, até faz pouco, tem esquerda na Colômbia. Imagina o que para os Estados Unidos significa ter esquerda no país que sempre foi o que teve mais bases militares, mas não, se tem um país intervindo na América do Sul, é Colômbia. E ainda assim, ganhou, não qualquer esquerda, ganhou Petro, que tinha sido guerrilheiro e que, não sei, às 3 da manhã começa a tuitear e lhe fala qualquer coisa. Ou seja, não é fácil, mas eu acho que a esquerda primeiro tem que se internacionalizar com a direita, então aí estou para você dizendo parabéns, né? Parabéns por esse programa, porque a gente tem que conversar mais. Senadora,
a lista de perguntas era muito grande. Tinha uma questão exatamente oriunda de uma fala dessa semana do presidente Petro sobre uma entrevista dada à BBC, quando ele diz, olha, enquanto a matriz energética dos Estados Unidos for de 70% do petróleo e o carvão, os Estados Unidos vão produzir, vão criar guerras em todas as partes do planeta. Essa era uma questão. Uma segunda questão dizia respeito a algo que muitos dos latino-americanos imigrantes nos Estados Unidos estão sofrendo hoje, e não apenas, né? Também cidadãos estadunidenses, né? Com essa radicalização da polícia migratória, das ações da polícia migratória dentro dos Estados Unidos, a ideia de que aquele mito fundador dos Estados Unidos, da pátria dos direitos civis, que você mesmo questionou agora há pouco, nos anos 60, o que acontecia lá em relação ao povo negro. Mas eu queria... A gente está chegando ao finalzinho, faltam 3, 4 minutos para a gente encerrar. Eu queria te ouvir a respeito exatamente sobre 2 eleições importantíssimas que vão acontecer no ano de 2026, exatamente no Brasil e na Colômbia. Quais são as suas expectativas em relação à falta completa de escrúpulos por parte do governo Trump de intervir para fazer com que Petro e Lula saiam derrotados nos 2 processos eleitorais? Bom, eu acho que a gente precisa, a gente fala do Uruguai, não? Que nós somos um país, temos um governo de esquerda bom, a gente está sofrendo muito o Milei, não? A gente está sofrendo muito porque tem uma comunidade muito importante de uruguaios que vivem na Argentina, e eu acho que o governo do Milei tem sido muito violento, muito violento. Não só violência física, violência contra o Estado, desaparição de programas sociais, luta contra feministas, luta contra os direitos humanos, contra as mães de Praça de Maio. Não sei, a gente está torcendo muito para ter um governo de esquerda no Brasil. A gente sofreu muito com Bolsonaro. E além do mais, nós tivemos um pequeno partido aqui do Neste Militar, Guido Manini Rios, que era o Bolsonaro uruguaio. Quer dizer, a gente também, e nós estamos também, a nossa direita está comprando muito do estilo Milei. Eu estou no Senado faz muitos anos, mas a violência verbal que eu estou assistindo hoje no Senado tem muito a ver com a era Milei. Eu acho que o bolsonarismo sofreu uma derrota muito importante, porque Bolsonaro está preso, sei lá, isso eu acho maravilhoso, porque pode ganhar a direita e os bolsonaristas estão lá, mas, na minha consideração, a rapidez do processo democrático brasileiro, eu morei muitos anos no Brasil e eu sou do Uruguai, eu sei o tempo que leva a construir uma democracia, e o Brasil construiu muito rápido uma democracia de direito e teve um governo de esquerda, foi muito rápido. Isso, né? Se a gente pensa que a Constituinte foi em 88 e 12, 14 anos depois já tinha um governo de esquerda, muito rápido. Então, eu acho que... E o sindicalismo, né? A CUT, já tem uma tradição assim, de esquerda no Brasil, e a esquerda é boa quando governa, e é boa quando não governa também. Quando governa, porque faz coisa boa. Mas quando não governa, é a esquerda que impede que a direita seja tão de direita quanto é. Esse é um papel muito importante que essa esquerda tem cumprido sempre nos nossos países. Eu sei que a gente chora quando perde a eleição, mas é muito importante ter uma esquerda muito bem organizada que esteja batindo contra a direita todo o tempo. Eu conheço os companheiros do Chile, estão sofrendo muito,
porque Katz é muito de direita, mas ele tem 40%. Ele disse, a votação mais menor que nós temos tido nos últimos anos. E eu falei, o que você acha com o PT, que só tem 18% dos votos? Como faz, Lula? É um mago, é um mago. Que se você tem uma esquerda que tem 40% do parlamento, é uma grande esquerda. Então, é uma época da resistência. Mas isso no plano nacional. Mas para nós, na América Latina, é muito importante o Lula ter mais uma eleição. O Lula, o PT, eu sei que é o Lula. Eu lamento, eu conheço o Lula e lamento porque eu imagino que nessa idade outro governo é a última ideia que você pode ter na vida, com todo o que Lula se passou, mas é muito importante para nós, tendo a esquerda no México, mas a direita na Argentina, que o Brasil tenha um governo de esquerda. Muito importante. Eu acho que o Brasil não está tão sujeito à força dos Estados Unidos quanto Colômbia, porque o Brasil é um país muito mais soberano. E, além do mais, o Brasil é um país que eu acho que tem muito a ganhar agora nesse Rio Revuelto, não? Não sei como seria a tradução nessa época de desordem, porque o Brasil está chamado a ser uma potência mundial, sempre se viu assim mesmo como isso. Bom, para ser potência mundial, hoje, no dia de hoje, você tem que se alinhar com a Índia, com a China, com a Rússia. Já está. Já está. No mundo do império, se você entra no mundo mais multipolar, os teus sócios são outros, estão em outro lado. Então, o Brasil tem tudo a ganhar num cenário de desenvolvimento das potências emergentes. Agora, que nós estemos em pleno século XXI na luta dos hidrocarburos, é como estar nos anos 50, Marcos. Por isso, tudo tem uma de coisa de atrás, porque o mundo teria que ter ido a reduzir a dependência dos hidrocarburos. Toda a ideia era ir para aí. Agora, os Estados Unidos nunca assinaram nem o protocolo de Kyoto, nem, não, também eles são os inimigos do meio ambiente. Não, os Estados Unidos. Esse Estados Unidos nas mãos de Trump. Eu ainda penso que alguma resistência lá dentro tem que haver ao Trump. Já fizeram, não fizeram no Congresso, enfim. Também eu acho que a eleição na Colômbia é muito mais difícil que a eleição na Argentina, no Brasil, porque o Petro atravessa muitos problemas, tem uma estrutura de partidos que o apoiam, que é complexa, mas eu acho que não. Depois do Petro e tendo a Cláudia Sheinbaum no México, até que ganhe a direita na Colômbia, não será como antes. Não será mais como antes. Isso não tem volta atrás. E eu acho que também todo o processo de paz, o reconhecimento de 1 milhão de vítimas, não? 1 milhão de vítimas no processo de paz da Colômbia, foi uma coisa que ajudou a visibilizar o resultado do autoritarismo e da violência há tantos anos. E não nos esqueçamos da Guatemala, porque Arévalo, o presidente da Guatemala, é uruguaio. A gente quer muito ele. Ele está livrando uma luta muito difícil também na Guatemala, porque nossos piores adversários, nosso pior adversário não é o Trump, são as élites domésticas que traccionam com o império para nossa desgraça, né? Tem formas de se chamar isso na história. A gente chama cipachos, não? Os cipachos que eram aqueles índios que lutavam com os britânicos contra os índios, não? Então, nós temos que ter cuidado com nossas elites, não? Nossas elites econômicas, nossas elites políticas, que com tal de ganhar alguma coisa corporativa, individual, blá, blá, blá,
são capazes de nos vender em negócios políticos ou econômicos ruinosos para com um grande poder. A nós que somos colônia e que hoje, com o que está acontecendo com a Venezuela, claro que a gente agora nos estamos acordando que somos colônia, não? Porque às vezes, quando o poder é brando, quando o poder é não, os Estados Unidos é o exemplo, é um modelo aspiracional, todo mundo quer estudar lá, todo mundo quer trabalhar lá. Agora você se lembra como é que é a coisa? A dependência e a dominação só se percebem quando a resistência, quando alguma coisa falha. E eu me falo disso dos Estados Unidos, também falo disso do Israel, porque Israel também foi a minha mimada do mundo, porque o holocausto judeu, porque isso, porque aquilo. E agora a gente está... a imagem negativa do Estado de Israel é muito grande. E você não pode levar para frente uma política se todo mundo te odeia. Isso o ensinou até o próprio Maquiavel. Para que o império funcione, a gente tem que gostar do império, gente. E a gente não está gostando do que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente não está gostando do que acontece na Gaza. Eu me comprometo para falar em outro momento, mais tempo, mas eu, que sou meio brasileira, eu tenho as minhas maiores esperanças no processo brasileiro, apesar dessa direita tão racista, tão racista. Pero só para os brasileiros que me escutam, quando eu fui morar lá nos anos 80, os prédios das Laranjeiras, mas todo o Rio de Janeiro assim, tinha um elevador diferente para os empregados do que para as pessoas que entravam. Isso é racismo. E olha que Laranjeiras, Cosme Velho são considerados bairros de esquerda, né? São de esquerda, mas não sei se naquela época eram de esquerda, não estou falando do ano 86, mas todos os prédios tinham elevador de serviço e social. Para o serviço, e o social, gente. Para mim foi um grande aprendizado morar lá, mas o Brasil é a minha segunda pátria, a minha família mora lá, uma parte da minha família mora lá, assim que eu estarei nas próximas eleições lá, torcendo pela esquerda brasileira, que tem sido muito resiliente, muito resiliente. Senadora Constança Moreira, cientista política, professora, foi um prazer enorme ouvi-la. Na próxima semana, tanto no sábado quanto no domingo, nós continuaremos com convidados de companheiros, camaradas da América Latina. Gostaria de dizer, na condição de flamenguista, que tem um uruguaio muito amado por um quarto da população brasileira que torce também pelo Flamengo, que é o Jorgian de Arrascaeta, que é um ídolo da nação rubro-negra. Constância, muitíssimo obrigado. O Trilhas da Democracia desse domingo fica por aqui e a gente volta sempre aos sábados, às 17 horas, e aos domingos, às 15 horas. Como eu disse, na próxima semana nós voltamos com convidados, camaradas e companheiros da América Latina. Um grande abraço, Constança. Nos vemos.